Olá, que bom poder estar novamente com vocês falando de coisas tão importantes. E devido a tudo que falaremos hoje, eu digo: vamos pensar? Oi, Bia, tudo bem? Fala, Paulo, joia com você? Poxa, que bom, lógico, tá tudo jóia, né? E podemos trazer esse bate-papo aqui, né? O pessoal acompanhando de casa. É sempre bom, né? Esse momento aqui, né? Paulo, é um momento que é gratificante porque a gente também falar sobre as coisas aqui fazem também a gente refletir, né, na nossa mente, né? E também é uma forma de aprendizado também, né? Isso. Esse bate-papo que a gente nós estamos proseando sobre essas coisas. E o legal é que quando trazemos para cá para o programa, aprendemos também, né? É, Junto com todo mundo que está aí. Porque às vezes a gente sim. fala e vamos pensando os insights, que é aquelas coisas que vamos rolando aqui, Isso. né? E você de casa também podendo mandar sua pergunta aí também. Se não esqueça, né? É um recado bom de dar, né, Bia? Para que todo mundo mande Sim. sua pergunta. Aham. Quando você assiste o programa Vamos Pensar da MDTV pelas redes sociais, lá é o momento de você entrar ali na caixinha de comentários, seja em qualquer YouTube ou Facebook, e deixe sua pergunta lá. Vai chegar até nós e vamos trazer aqui o programa para bater um papo sobre o que você está querendo saber e vamos aprender com você. Correto, Bia? Isso, pode perguntar, galera. Vai lá, faz bastante pergunta, né? E pergunta mesmo que a gente, com todo prazer, vai responder aqui no próximo programa. E uma coisa, Bia, o assunto de hoje eu acho tão legal, sabe por quê? A gente vai falar sobre um personagem importante que baseia muita coisa que a gente trouxe aqui já. É, não é só um personagem, né? Né? A gente fala personagem, mas é É. assim, é um fictício, não. Aham, Ele é uma pessoa, né, sim. que teve muita colaboração nos assuntos que trazemos aqui. E é bem conhecido, até por É, quem não sabe muito, porque existe até muita coisa, informação sobre ele, tem muitos livros sobre ele, e tem muitos memes que fazem também, né? sim. Aham. Bia, quem que a gente vai falar? Fala quem é essa pessoa. Hoje a gente vai falar sobre Sigmund Freud, Sigmund o Freud. pai da psicanálise. Pois é. Tá vendo? E quem não sabe, né? Quem vê só pelos memes, Freud explica, né? Mas Uhum, na verdade, os memes têm muito fundamento, né? Por eles existirem, porque Freud é uma figura importante, né, nos meios de saúde mental, emocional, psicológica, né? Na psicanálise, né? Sendo pai, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que que a gente decidiu fazer, né, Bia? Trazer algumas informações para que o pessoal conheça sobre Freud. Pô, sabe sim. esse meme que às vezes, Freud explica quem que é esse aí? Então vamos Uhum. falar hoje. E diz muito sobre o que falamos aqui. E as informações que a gente vai trazer é curiosidades sobre a vida de Freud, né? Sobre as informações ali de sua vida, o que ele construiu. Vamos debater um pouquinho, reunimos umas 10 coisas, né? Espero que dê tempo de falar num programa tão curtinho aqui, com tanta coisa para falar, né? Mas eu acho que vai ser bem legal. Então, Bia, sobre o primeiro item que a gente trouxe de curiosidade do Freud, né? Qual que seria aí? Tá com a listinha? Então, o nascimento e a formação de Freud, né? De Sigmund Freud. Qual que é a formação dele? Isso. Na verdade, as duas informações importantes da curiosidade de muita gente. É. Freud, beleza, ele é de quando? De 1700, 1800, 50 anos atrás? Não, tem data de nascimento que vamos saber agora, né? Quando que Freud nasceu, Bia? Conta pra gente. No dia 6 de maio de 1856. Isso. 1856. Isso, o Ele nasceu. nascimento do Aham. Freud, né? Aí ele nasceu aonde? Em Freiberg, é isso, Em né? Freiberg. Eu Isso. não sei como é que se pronuncia Não, essa. legal, né? Que ali fala que hoje seria a atual parte da República Tcheca, né? Que é o Aham. lugar ali. E aí as pessoas perguntam, pô, Freud, saúde emocional, psicanálise, né? O Freud explica, por que que ele explica tanto? Não, mas hoje a gente vai entender isso, né? As formações de Ele Freud. foi um médico, Foi um médico. médico neurologista. Agora, acredito que muita gente em muitos lugares assim fala que ele foi um psiquiatra, mas é que eu não sei se na época de 1800 e pouco, como é que era, né, essa divisão, né? Eu tenho que ver, eu confesso que eu não sei mesmo, porque neurologista eu acho que também ele exercia a função de psiquiatra, porque eu não sei se naquela época tinha psiquiatra e neurologista.
né? Ao pode mesmo ser. tempo, já há muito Isso. tempo atrás. Lógico que hoje avançou mais a medicina, mais ainda. Então, né, começou a ter mais divisões. Neurologista é um médico especialista, né, no cérebro, no funcionamento do cérebro físico, né? E o psiquiatra, ele além também, ele estuda também neurologia, né? Mas ele também estuda também outras questões que não são palpáveis, né? Do funcionamento da mente humana, né? Coisas que você emocional também, né? O psiquiatra também ele vê muito como é que é seu estado emocional, porque também diz muito o que está acontecendo no seu físico, né? Sim. Então, assim, ele era um neurologista, mas ele exercia a função também da parte que não era palpável, né? Tanto é que ele criou a teoria da psicanálise, Isso. que ela não é palpável. Na verdade, Bia, o que você está falando é tão importante para quem está ouvindo a gente falar assim, Freud foi um médico. Tem Ele gente foi que não médico, sabia. Ele foi um médico neurologista, Sim. né? Que a gente pode até ver e estudar juntos depois, que pode ser correlato à psiquiatria, né? Por isso que a gente não sabe se tem divisão, mas ele foi na categoria, né, da neurologia. A gente não sabe se teve divisão naquela época, Isso, né? Mas naquela hoje a época. gente sabe que tem. Hoje sim. Mas naquela época que ele estudou, né, final dos anos de 1800, né, indo ali para aquele final E o que a gente tem que entender é o seguinte: Freud foi um médico da área da neurologia e olha só, estudando, né, a parte da mente humana, na parte comportamental, emocional. Então a gente fala assim, o que Freud está relacionado com a saúde mental? Ele foi um neurologista, pessoal. Né? A especialidade dele na medicina é essa, que veio do estudo da mente humana até chegar em comportamentos, e a parte psicológica, até ele criar junto ali com as filosofias e indicações que fez com a psicanálise. Mas essa é a parte mais importante, Bia. Saber que ele foi um médico, e não é à toa que hoje ele se tornou esse ícone da parte psicológica, saúde mental, porque ele veio, sim, como um médico estudando a mente humana, né, a parte da medicina até chegar à parte de saúde emocional, mental. E né? principal, né, o inconsciente. E inconsciente, que a gente vai falar, né? Que não é palpável. Imagina, né? Isso. Assim, eu vou tirar uma ressonância, eu vou ver lá o inconsciente. Olha que interessante, né? Não, Freud, assim, temos que entender realmente a importância do ser Freud, né? Bia, tem outro tópico aqui que acho que vai emendando tudo que a gente vai falar. Fala mais um tópico sobre a vida dele. Desenvolvimento da psicanálise. Opa. O que é, né, a psicanálise, né? Porque de repente aparece uma psicanálise, pessoas atendendo como psicanalista, né, da saúde emocional, para que, caramba, de onde veio isso? É uma outra terapia do quê? Sim, Freud tem a ver especificamente com a psicanálise, até principalmente. Né? Para quem não sabe, o Freud, além de tudo que a gente falou que foi médico, né, quando ele nasceu, tem os memes hoje em dia, né, que Freud explica, mas para que você saiba, a psicanálise, quando você ouve um psicanalista, sobre psicanálise, Freud, ele é o criador da psicanálise. Tá? Então, ele é o fundador ele desenvolveu né, a parte da psicanálise, né, que é um método tratamentos psicanalíticos. Isso. Então vamos lá, Bia. Nessa curiosidade, fala que Freud desenvolveu a psicanálise na década de 1890. Isso. Olha que interessante, né? Nasceu lá em 56, né? 1856, né? Em 1890, né? Já neurologista, e estudou os fundamentos e desenvolveu a psicanálise. Como um comentário sobre isso, olha lá, Bia, a psicanálise ela é um método terapêutico que busca explorar o inconsciente. Já envolve o que você falou. Um médico neurologista, né, procurando saber a saúde já comportamental, até chegar em coisas, assim, vamos usar uma palavra assim só para entender, umas coisas invisíveis da mente humana, o inconsciente. Ele tentou entender o que é isso, o que fica lá por trás da mente humana, que sai na terapia, por isso que eu tenho que fazer terapia, entender o autoconhecimento, aprender comigo mesmo, algo interno. Você vê, o inconsciente influencia o comportamento, né? Influencia as emoções, influencia também os pensamentos. Olha aí a importância disso. Por isso que às vezes pessoas têm determinadas ações nas suas vidas, mas vem lá do inconsciente, né? Nem a pessoa tá meio sabendo sobre aquilo, mas existe que lá hoje dentro. O Freud,
lógico, né? Ele tem uma teoria polêmica, né, Paulo? Muita gente não gosta de psicanálise, né? Tudo, mas assim, é reconhecido pelo Conselho Nacional de Psicologia e é também o Conselho Internacional de Psicologia também, né? Sim, É o sim. universal, né? Todo mundo reconhece Freud. Ele teve várias descobertas e principalmente ele contribuiu muito e revolucionou muito na área da psicologia. Sim, ele teve uma baita de uma contribuição, né, Bia? E já emendando com o que você falou, né, Freud estudando os mecanismos da mente humana e chegando nesse inconsciente, né, aí a gente já tem o próximo tópico, né, que é o inconsciente, né, um tópico que é curioso sobre Freud. O inconsciente, Bia, o que a gente pode dizer? É algo que está recalcado dentro do ser humano? O que seria? Da Não, mente humana? inconsciente é o que. Como que eu vou dizer? É, vou dizer assim, no modo figurativo, é o pano de fundo da nossa mente. Boa explicação. Também Entendeu? gostei. Sabe quando você vê aqueles quadros antigos que tem vários detalhes e tá lá a figura que é a protagonista do quadro, né, a principal, mas só que atrás parece que está acontecendo outros detalhes importantes, Por né? isso que quando você aprecia uma obra de arte, várias vezes você vê coisas Sim. diferentes em outros Por momentos. exemplo, o quadro da Mona Lisa, você vê que a principal é a Mona Lisa ali. Mas se você ver a fundo, atrás dela, tem vários, vários outros detalhes que até, assim, deixa você pensativo, né? O que será que Leonardo da Vinci quis dizer com aquilo, né? O que estava acontecendo? O que é aquilo, né? Se você vê os detalhezinhos, né? E fora outros quadros que tem mais detalhes ainda. Então, seria o nosso inconsciente é isso, é o que você não percebe que está lá dentro. O inconsciente está guardado, as nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos traumas, as nossas experiências emocionais mais profundas. E não necessariamente você se recorda conscientemente delas. E muitas vezes esse inconsciente, como você não lembra, mas ele tem uma influência gigantesca no seu comportamento e nas suas emoções. Interessante. Sem você ter consciência, ou seja, sem você perceber. Então podemos dizer assim, Bia, que grande parte do nosso comportamento em nossa vida é influenciado pelo inconsciente. Sim, e o consciente está guardado, coisas que você nem lembra. Dizem até, tem teoria que o inconsciente ele guarda até lembranças intrauterinas, percepções do feto intrauterinas. Entendeu? Então é uma área muito assim, ainda que precisa de muito estudo, né? Ainda tem muito estudo a respeito, né? É polêmico, porque muita gente acha que não, que é um absurdo ter lembranças intrauterinas, não, a criança, ela se recorda só do momento que nasce, né? Ela sai do útero da mãe, né? Mas assim, tem muita gente que diz que não. Tem muitos pesquisadores que já têm alguns sinais, né, de várias pessoas, crianças e tudo mais, que você pode sim, e está guardado no seu consciente, memórias intrauterinas. Olha, Né? E olha ou como vai muito longe. tênue mesmo, de recém-nascido também, tudo, tá tudo lá, no nosso inconsciente. É como se fosse uma memória de um computador e tá lá, guardado. Numa pastinha que seja. Só que você não tem acesso, entendeu? Interessante, Bia. Acesso, você não tem acesso Consciente. de forma, tipo assim, eu quero ter acesso ao meu inconsciente, tudo que tá lá. É. Não, não é assim que funciona. E é legal, Bia, porque quando Freud ele descobriu a parte do inconsciente, até a gente tem como um comentário aqui, né, essa ideia sobre o inconsciente, né, que Freud estudou e revelou sobre isso, desafiou a visão tradicional da mente, né, que era conhecida, né, da mente humana e sugeriu que muitos dos nossos conflitos e problemas emocionais, né, estão relacionados em desejos e memórias reprimidas, o inconsciente. Sim. Uhum. Tudo guardadinho ali. Tá tudo lá. Tudo lá. Tudo que você passou na vida, mesmo aquelas coisas que você não recorda, tá lá no seu inconsciente. Uhum. Mesmo você não tenha acesso
essas memórias, mas está lá. Por isso que quando fala... Nada se apaga da nossa mente, está tudo Tá tudo registrado. ali, né? É que a gente não tem acesso a registros que vão se apagando por algum motivo. Não se apagando, fica lá em algum momento, em algum lugar, mas você não tem acesso. Isso. Por isso que quando a pessoa fala autoconhecimento, aprender consigo mesmo, é coisas que você tem internas e quer saber o que tem dentro do consciente, procura terapia que você vai receber essa ajuda. O quarto tópico, nem isso, nem sempre, né? Às vezes você consegue Acessar tudo, né? Aham. Mas você É ali como se fosse um iceberg, que você, por exemplo, vê só uma parte, você só vê né? só uma pontinha do iceberg e para baixo está aquela profundeza. Esse é o inconsciente. Você consegue só, na terapia, você consegue enxergar só a pontinha do iceberg. Legal, obrigado pelo complemento, Aham. Bia, isso ajudou bastante. O quarto tópico que a gente trouxe aqui, Bia, qual que seria? Teoria da personalidade. Qual que é o fato sobre isso? Então, ele desenvolveu a teoria estrutural da personalidade, composta por id, ego e superego. Sim, os mecanismos que fazem o controle de tudo que eu quero, que eu preciso controlar, tudo. É bem bacana sobre isso, que a gente já tem um programa, né, que foi feito sobre id, ego e superego. Vamos falar mais sobre isso, que é um Sim. item que a gente O quer id desenvolver. seria mais ou menos como se fosse o instinto do homem, né? O que age como desejo, ira, fome, apetite em todos os âmbitos, né? O ego seria você mesmo, né? O Isso. eu, né? E o superego seria o que controla o seu instinto. Até tem uma brincadeira, né, que fala que o id e o superego, o id seria o diabinho e o superego seria um anjinho. E você é o ego, você tá no meio. Então, tipo assim, vai lá, você tá com vontade de dar um soco na cara daquela pessoa insuportável? Vai lá, dá mesmo. Daí o superego fala assim, não, pera lá, pensa bem, você vai fazer besteira, isso não pode, isso é violência, né? Isso é agressividade, né? Você tem que se controlar. Então, seria o id, é o instinto selvagem, né? E o superego é o que vai controlar, né, todos esses apetites, essas paixões, esses impulsos, né? Impulsos, vamos dizer assim, selvagens, né? Que a gente tem dentro de nós, né? Como um animal, né? Racional. Só que nós somos racionais. Sim. Né? Então, por isso que nós temos o id, o ego e o superego. E o ego somos nós, o nosso ego. Certinho, nós estamos Bia. no meio entre esses dois. E é eles que regulam. Tem um comentário que a gente Nosso colocou. comportamento. Tem um comentário, você pode ler esse comentário pra gente, ó, sobre o id, ego e superego ainda, que tá no 4. Essa estrutura ajuda a entender como diferentes partes da nossa mente interagem com o id, representando instintos primitivos, o ego sendo a parte racional e o superego incorporando normas sociais e morais. Legal, só para se exemplificar assim, em texto o que você quis dizer. Poxa, que bacana. Né? Legal, vamos ainda fazer um programa sobre id, ego, superego, que é muito legal, viu? Dá para falar muito sobre isso. Tem um quinto tópico aqui, Bia, sobre Freud, interpretação dos sonhos. Esse é tão interessante, porque assim, Freud, você vê que ele foi lá, médico, neurologista, estudando a mente, poxa, comportamento, chegou no inconsciente, criou as estruturas de id, ego, superego, que você disse, até ele chegar no momento, pô, até o sonho entrou nessa. Porque o sonho foi uma ferramenta para ele conseguir entender o inconsciente dos pacientes. Olha, tá vendo como ele foi desenvolvendo interações dentro da mente humana ali, né? Assim, o sonho é uma forma de você conseguir acessar, né, o inconsciente, isso. O que está inacessível. Para quem não sabe, né, só como curiosidade, né, Bia, em 1900, no ano 1900, Freud ele escreveu, né, ele publicou um livro, A Interpretação dos Sonhos, muito utilizado, né, sobre isso. E o trabalho, ele é considerado, né, sobre Freud na parte disso, um marco na psicanálise. Até fala aqui, ó, que pois Freud argumentava que os sonhos são uma via, olha que interessante, os sonhos eles são uma via de acesso ao inconsciente e revelam desejos ocultos. Sua análise dos sonhos ainda é estudada e aplicada até hoje. Por isso, Bia, que às vezes você tá lá, quem faz terapia aí já deve ter ouvido, pô, parece que o meu terapeuta, a minha terapeuta perguntou dos meus sonhos. Anotar os sonhos, né? Porque anota até os sonhos, mas por quê? O inconsciente, é o que a Bia falou, ele fica lá guardadinho, numa pastinha, né, que você usou, né, Bia? Fica lá guardadinho e não é fácil acessá-lo.
Né? Não é uma coisa assim, deixa eu ver o meu consciente lá numa coisa que está guardada no meu inconsciente de anos. Não é fácil acessá-lo. Então, às vezes, com muito trabalho junto com o terapeuta, isso pode acontecer. E os sonhos, ele vem naquele momento em que você tem uma sintonia com o seu inconsciente, né? Você estaria, por exemplo, dormindo, e de repente ali sua mente ela está navegando e dá um acesso. Uma memória é ativada. É inconsciente, ela como se fosse submerge, né? Por isso que às vezes assim, o sonho na terapia, por isso que Freud fez um livro sobre isso, a interpretação dos sonhos, para dizer que os sonhos é uma ferramenta para ajudar, não é só isso, mas para ajudar ali o terapeuta e o próprio paciente na sessão de terapia a entender um pouco mais sobre si. Ele vai trazer as situações que está acontecendo, que aflige, e os sonhos também. Poxa, aí ajuda como uma peça a mais no quebra-cabeça de montar esse inconsciente aí, fazer a pessoa ter um autoconhecimento sobre si. Interessante demais o sonho, né, Bia? Sim, eu gosto muito. Tem pessoas que se aprofundam mesmo em sonho, aí já vai para outras áreas, é uma coisa bem... tem que ser estudada mesmo, né? Bem enigmática, né? E se você está fazendo terapia, seu terapeuta ainda não falou sobre sonho, pergunta para ele, sobre sonhos, a gente vai tratar aqui, às vezes ele é um terapeuta que pode te ajudar. Né? E é uma ferramenta de verdade. Bia, o tópico 6 aqui, complexo de Édipo. Freud introduziu o conceito do complexo de Édipo. Vamos lá a explicação. Esse conceito sugere que crianças desenvolvam sentimentos em relação aos pais durante o desenvolvimento sexual. Essa ideia provocou debate. Imagina na época, pessoal. Sim. Essa ideia provocou debates intensos sobre a sexualidade infantil e suas implicações do desenvolvimento psicológico. Aqui ele está falando de um fundamento também que vem lei das raízes, né? Quando você nasce, você já vai desenvolvendo, que também precisamos fazer um programa sobre isso, sobre o complexo de Édipo, até para a pessoa tirarmos dúvidas e aprendermos juntos como a gente sempre faz. Né, Bia? Interessante. Qual que seria o tópico 7, Bia? A técnica da associação livre. Opa, isso aí eu gosto demais, Bia, porque é uma ferramenta da terapia da psicanálise. Né? Conta um pouquinho aqui que está falando aí. Então, Freud utilizava a técnica da associação livre em suas sessões terapêuticas. E essa técnica encorajava os pacientes a falarem livremente sobre seus pensamentos, permitindo que conteúdos inconscientes viessem à tona. Isso se tornou uma ferramenta central na prática psicanalítica. Isso. Consegue dar um exemplo, Bia? Como é que sai um negócio assim do inconsciente lembra falando? Um médico, ele é bem depois, assim, é mais novo que Freud. Agora eu não lembro a data, até eu falei nos programas mais antigos, né, que ele fazia tratamento com pessoas que sofriam de esquizofrenia, né? Então, uma forma de ajudar essas pessoas era ele fazia as pessoas pintarem quadros, porque a arte, pintar, fazer arte, pintar quadros, acalmavam os esquizofrênicos. Mas até aí tudo bem. Por aí, só que ele descobriu que você pintar, né, você fazer desenhos, ia muito mais além. Ele descobriu que ele poderia ver a mente e a personalidade, o que tinha lá de mais profundo, né, nos sentimentos, nas emoções daquelas pessoas ali, pintando quadros. Então, isso é uma forma de associação livre. Sim, olha que interessante. Entendeu? Ele também usava palavras, né? Tipo assim, fala uma palavra. E a pessoa sem pensar, assim, rápido. Ela tinha que pensar rápido. A primeira palavra que ela vinha na frente, ela falava, sem pensar. Também uma forma de associação livre, porque daí ele já podia ver o que estava moldando a sua mente, o seu inconsciente. É mais ou menos isso, né? Isso, na verdade, Bia, Freud, ele tentou de todas as formas, né, e foi muito eficiente nos seus testes, de todas as formas que ele conseguiu ali nas suas pesquisas e testes e ações, a chegar até o inconsciente. Pode ver, ele estudou sobre, criou, né, as estruturas ali de ego-superego, ele criou assim, a vista dele, né? E hoje tem muitas discussões ainda sobre isso, sobre a interpretação de sonhos e a associação livre. Ele tentou de todas as formas que ele pôde chegar até ao inconsciente, que é o que fica guardado, que a gente não acessa fácil.
inclusive falar essas palavras. Por isso que às vezes as pessoas que já fizeram terapia, que está assistindo a gente, vai recordar agora o que está acontecendo com você nesse momento, na terapia com o seu terapeuta, que em algum momento ele falou para você assim, fala tudo que vem à sua mente, que é o que você falou aí. Sem pensar, realmente. Vai falando as palavras uma palavra atrás da outra. Olha que interessante. E ele vai anotando. Isso. E você fala, por quê? Em meio disso, você está só expelindo, né, palavras, e o seu inconsciente ele vem através dessa forma do não consciente. Então, eu só estou falando, nem estou pensando direito, mas estou falando palavras, e o seu inconsciente pode trazer isso. Então, é mais uma ferramenta, interpretação de sonhos, tudo isso que a gente falou de Freud, mais uma ferramenta que é utilizada na sessão de terapia, que Freud desenvolveu, a associação livre, que é falar o que vem na sua mente, porque isso é mais um quebra-cabeça para ajudar o terapeuta e você, junto com o terapeuta, entender mais sobre si mesmo. É muito interessante isso, viu, Bia? Para exemplificar isso, é aquele negócio, né, que as pessoas quando estão bravas, o outro fala, e de repente fala, nem queria falar isso. Né? Tem um lancezinho, aí acaba livre, saindo, né? Aqueles desenhos, eu não sei como é que se chama, aqueles desenhos que a pessoa olha, ela consegue enxergar formas e cada um enxerga uma forma diferente. É um jeito de... Que foi o que aconteceu com esse pintor, que eles pintaram, né, os esquizofrênicos, eles pintavam os pacientes dele, e teve uma vez que caiu um balde de tinta, né, e sujou uma das telas e formou um monte de sujeira, assim, um monte de tinta. Daí, cada pessoa que estava lá, cada pessoa que sofria de esquizofrenia, olhava aquele quadro e falava assim, olha, eu estou vendo uma borboleta, olha, eu estou vendo uma caveira, olha, eu estou vendo um cavalo, entendeu? E é só tinta que caiu e sujou ali. Foi só uma tinta, só que cada um conseguia enxergar algum objeto ou alguma outra coisa, entendeu? E daí ele foi estudando, anotando e estudando e percebendo que cada pessoa, de acordo com o que ela enxergava, ela era uma característica da personalidade dela. Revelava uma parte do que tinha de mais profundo e escuro ou assim escondido dentro da mente dela. Interessante. Então, isso também é uma espécie de associação livre. Isso, é uma maneira de você olhar e algo sair ali da sua mente. Pô, parece que eu estou vendo isso e outra pessoa não vê. Que interessante. E isso é usado ainda, até hoje. Por exemplo, sabe aqueles desenhos psicodélicos, assim? E a pessoa olha, o que você tá eu tô vendo um lobo. Eu tô vendo uma árvore. Eu tô vendo um menino. Eu tô vendo um velho de chapéu. Mas cada um vê uma coisa. E dependendo do que você vê, você revela uma característica da sua personalidade. Que interessante. Podemos dizer até aqui, né? Vamos falar mais coisas ainda, mas podemos dizer até aqui que Freud ele realmente entendeu que saber o que está no inconsciente, por isso que todas essas formas ele utilizava, vários métodos, porque o inconsciente está ali guardadinho com um monte de coisa. Só vou dar um exemplo, Bia, que eu já falei aqui na sessão de terapia. O inconsciente, por exemplo, né? Uma pessoa uma vez na terapia, tô querendo coragem para determinada coisa arriscada que eu vou tomar aqui na minha vida, pessoa lá de 40, quase 50 anos, né? O que acontece? Ela até tinha inconscientemente, ela tinha uma coragem ali, mas ela não buscava internamente sobre isso, aflorar isso nela, né? E buscando, fazendo atividades, né, nas sessões de terapia, viu que internamente ela tinha coragem sim para isso. E em determinados momentos ela até foi lá atrás na vida, mas nem lembrava mais como que utilizou aquilo. Então, o inconsciente, ele traz, sim, muito autoconhecimento do que está guardadinho ali. Como a Bia falou, talvez, infelizmente, tudo não vamos conseguir acessar, nem com a ajuda da terapia, o grande iceberg do seu inconsciente. Mas ali, às vezes, coisas fundamentais ali que estão ali podem te ajudar. Em muita coisa que você está passando. E está internamente, dentro de você. Olha que interessante, né, Bia? Sim, dentro da mente. Dentro da mente. Olha que legal, é bacana. Ô, Bia, a nossa alma. A alma, né? Falam assim, né? É interessante, né? Qual que seria outro tópico, Bia? Só perdi aqui. A técnica de associação livre, que a gente falou, né? Isso. Daí o próximo são conflitos com a sociedade e a ciência. Foi muito polêmico, ele estava muito à frente da época dele, né? Ele teve, sim, alguns escândalos, né? Porque ele usava cocaína, né? Para poder... era uma forma de poder... tipo assim, acessar o inconsciente, né? Então, assim, às vezes o Freud até usou nele mesmo, né? Então, assim, era uma coisa polêmica, né?
E perigosa também. Vamos Só imaginar, que, por Bia? incrível que pareça, Freud morreu com mais de 80 anos e não foi de overdose. Não, E, pelo amor de Deus, não estou fazendo apologia a drogas, tá? Porque isso é uma coisa muito perigosa, né? E ele era médico, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, a dosagem certa, tudo, né? Também naquela época, em 1890, eu acho que a substância que ele usava naquela época era mais, vamos dizer assim, pura do que é hoje, né? Então, assim, não dá para comparar. É outra época, ele era médico, né? E tanto é que ele teve que abandonar depois. isso. Porque muita gente virou as costas para ele. O fato, Bia, que eu acho legal a gente comentar também. Por isso que ele que foi, como é que fala? Foi um, como é que se diz? Teve conflitos, né? Sim, porque imagina, ó, para o pessoal em casa entender. Freud, ele teve um monte de estudos em sua vida, né? Ele estudou pra caramba para entender a mente humana, comportamentos. Aí chegou nesse lance sobre do a inconsciente. sexualidade também, que era Isso. bastante. Né? Ele que viu sobre o homossexualismo, né? Que não era uma doença, né? Então, para aquela época, em 1890, né? Falar que homossexualidade não era se vergonhice, não era uma doença, foi um escândalo também. Sim. Entendeu? Tanto é que é isso mesmo, né? Aí imagina, a analogia que a gente queria fazer, ou na verdade transportar quem está assistindo aí para essa época de Freud, 1890, 1900. Imagina alguém naquela época chegando e falando assim, ó, tem um inconsciente, um monte de coisa guardada aí dentro, falando de associação livre, fala o que vem na sua mente, sobre sexualidade, que ele falou muito. Né? Imagina todas essas coisas, né, vindo numa época como aquela. Peraí, o que você está falando aí, Freud? Né? Sei lá, muitos entendiam como coisa mística. Não, ele fez estudos. Né? Estudos por meio do comportamento dentro do consultório dele, isso. né? Aí a ciência da época olhava alguém à frente do seu tempo quanto à mente humana, Freud, falando sobre todas essas coisas, trazendo seus estudos. Peraí, caramba, né? De onde você está tirando isso? Ele foi aplicado nisso. Realmente ele foi muito aplicado a trazer informações sobre a mente humana, comportamentos, inconsciente. Por isso que a gente tem tudo isso hoje. Foi controverso para muita gente lá atrás, para a época. Mas hoje... Então, hoje muita coisa que tinha utilizado. resistência na época, hoje ajudou a moldar debate sobre saúde mental e comportamento humano. Né? Acabou. Olha que interessante, né? Aceito até hoje. Freud ele realmente tem um valor significativo, né, Bia? Sim. Tem mais um tópico aí, Bia, pra gente? Acho que dá tempo ainda. Tá. Imigração para Londres. Rapaz, é um fato da gente estar falando da vida dele, tá? Por isso que às vezes aparece. Conta pra gente. Em 1938. Que ele foi para Londres. Antes dessa época ele nem tinha ainda elaborado a psicanálise, isso, né? Porque ele era novinho, né? Ele fugiu da Áustria para Londres devido à ascensão do nazismo naquela época, né? E a sua imigração foi um reflexo das tensões políticas e sociais da época. Mesmo em exílio, ele continuou seu trabalho até sua morte e deixando um legado duradouro. Curiosidade sobre Freud, tá vendo? Ele viveu toda essa época aí do início do nazismo, coisas assim. Né? Interessante. Mais algum tópico, Bia? Chegamos ao fim. Tá. Legado duradouro. Opa, o legado de Freud, hein? Manda pra gente. A obra de Freud influenciou não apenas a psicologia, mas também áreas como literatura, arte e filosofia. Suas teorias provocaram uma mudança cultural significativa na forma como pensamos sobre nós mesmos e nossas relações. O impacto de sua obra ainda é evidente nas práticas terapêuticas modernas e nos estudos do comportamento humano. Esses fatos ajudam a entender não apenas quem foi Freud, mas também como suas ideias moldaram o campo da psicologia moderna. Que legado, hein, Bia? O que você acha? Sim, é um legado que precisa ser estudado, né? Assim, a pessoa não precisa... Eu acredito que, sim, ele é polêmico, teve muita coisa também, várias coisas que eu acho que caiu em desuso, né? Sobre histeria feminina, essas coisas assim, mas tem muitas coisas que hoje é reconhecido pela psicologia e é utilizado, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer mesmo que Freud, ele revolucionou. Ele foi um revolucionário, né? Na área da saúde mental. Então, assim, a pessoa não precisa concordar, nem precisa gostar de psicanálise, mas a gente tem que reconhecer que a psicanálise não é apenas uma pseudociência.
né? Como já foi falado até aqui, né? O psicólogo Thomas, né? Que também ele é mestre em filosofia, tudo estudou bastante psicologia, psicanálise, né? Então ele falou que a psicanálise não é uma pseudociência. Muita gente fala, é uma pseudociência para atacar a psicanálise, mas não, já tem estudos que comprovam cientificamente que o que Freud falou faz todo sentido na área comportamental. Isso. E deixando ainda, né, só para complementar o que você está falando, Bia, sobre... E outra, a psicanálise também ela está em aberto, né? Ela está em constante evolução. Na verdade, ela está em... né? O Freud não terminou a psicanálise, né? Que outros, a gente não está falando de outros, mas teve outras figuras, né, principais aí também, posteriores a Freud, que emendaram com suas contribuições na psicanálise. Mas ainda, Bia, só contribuindo com o legado de Freud... É tudo isso. É alguém que chegou em algum momento, um médico, falou, pô, vamos entender essa mente humana, vamos entender comportamento, saber o que está lá dentro de verdade, né, da mente humana. Ele quis entender de uma forma que não foi convencional. Isso. E trouxe, e foi mesmo. E foi polêmico, muita gente odiou, muita gente odeia até hoje, mas é uma pessoa que vale a pena você, pelo menos, entender, né, qual foi o propósito dele, o que ele fez, o que ele acertou, o que ele errou, entendeu? Mas eu acho que é importante, sim. E estudar, enfim, a gente tem que ter uma afinidade até com quem estudar, até aquelas pessoas que foram divergentes também, né? Para você tirar as suas conclusões, né? Você ser uma cabeça pensante, né? E desenvolver o seu senso crítico. Isso. Né? Porque não adianta você... Como é que você desenvolve o seu senso crítico? É você só escutando... Só as pessoas que acreditam e falam a mesma coisa que você e que pensam a mesma coisa que você? Não, você tem que aprender a ouvir vários lados, várias vertentes, né? Daí você, com o seu senso crítico, você tira as suas conclusões, né? O seu senso comum, o seu senso crítico, você precisa ver, né? O que os pensadores estão falando, né? Isso. E esse é um dos motivos, né, que a gente está falando muito sobre Freud, até pelo fato, Bia, de que agora quem aprendeu junto com a gente aqui um pouco mais sobre Freud, está sabendo agora de uma coisa, que quando vê aquele meme Freud explica, né, é porque ele explica mesmo, né, tem muita coisa que ele explica. Ou porque ele explica ele explica o inexplicável, né? Isso. Porque tem coisa que é muito difícil você entender. E até entre os próprios... precursores da psicanálise, até entre eles, às vezes, eles tinham divergência, como Carl Jung, por exemplo, né, por exemplo, né? Isso. Ele teve divergência com Freud, e bastante. E eu não vou dizer que Jung estava errado. Tinha coisas que eu acho que até prefiro Jung falando do que Freud. E tem também aquele filósofo também que o mestre em filosofia, né, o Marcos veio aqui também. Qual que é o nome daquele filósofo? Que falava que ele era cristão, né, religioso. Qual que é o nome mesmo? Kant, isso. Né? Ele também, cara, era divergente com Freud? Era, mas se você vê Kant também não estava errado. Ele tem coisas extraordinárias, né, que as pessoas precisam estudar. Né? Precisam saber. E você vai tirando as conclusões, e você vai vendo as várias possibilidades, porque a psicanálise também não é a verdade absoluta, né? A gente tem que estudar. As pessoas precisam aprender a estudar, né? A ir atrás desses grandes filósofos, né? Esses grandes cientistas, né? E você entender, e você saber, conhecer o que eles deixaram aqui de legado para nós. Legal, Bia. Nossa, que importante. Acho que a gente falou muito sobre Freud. Talvez a gente pode mais para frente trazer aqui informações sobre outros pensadores da psicanálise, que você citou vários aí. Então tá bom, Bia. Chegamos ao final do programa. Eu queria falar para você despedir do pessoal aí. Tá. Muito obrigada por vocês assistirem o nosso programa. E eu sempre recomendo vocês. Vamos pensar? Até a próxima.